Olha só, hoje a gente vai mergulhar na história de como uma cidade do interior de São Paulo resolveu encarar um problema gigantesco, a burocracia na cultura. É a história de como São Carlos conseguiu virar o jogo, sabe? Deixou para trás processos super lentos e criou um sistema muito mais ágil e, principalmente, inclusivo. Essa pergunta aqui é o X da questão, né? É um nó que, nossa, tanto artistas quanto gestores públicos conhecem muito, mas muito bem. Pensa só, de um lado tem a criatividade fervilhando, as ideias, do outro, uma montanha de papelada. E foi exatamente esse desafio que São Carlos decidiu encarar de frente. Então, vamos lá. Para a gente entender de verdade a solução que eles criaram, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o tamanho do problema. E olha, antes de 2025, o cenário era, para ser bem sincero, um caos. Imagina um verdadeiro labirinto burocrático. O jeito antigo era exatamente isso. Lento, todo picotado e, acima de tudo, frustrante. Para contratar um artista, era um processo novo, do zero, toda santa vez. Isso consumia um tempo, uma energia, era um absurdo. A proposta agora é literalmente o oposto, um sistema ágil, simples e que não para. E é exatamente aqui que o jogo vira. A cidade percebeu que não adiantava ficar tentando remendar o sistema antigo. Não, eles foram lá e criaram um sistema totalmente novo, do zero, com base no marco regulatório super inovador. E o herói dessa história, digamos assim, tem nome e sobrenome. É a Lei 14.903, o Marco Regulatório da Cultura. E olha que legal, São Carlos foi pioneira nisso. Eles implementaram a lei já em abril de 2025, com um objetivo muito claro: modernizar e, finalmente, simplificar a contratação na área da cultura. A metáfora aqui é perfeita, né? A ideia era justamente essa, acabar com o labirinto e construir uma ponte. Uma ponte bem clara, acessível, que conectasse de forma direta e transparente o poder público com quem faz a arte acontecer. Tá, legal. Mas, na prática, como é que funciona essa tal ponte? Como isso funciona no dia a dia? Bora ver os detalhes de como esse novo sistema realmente opera. Olha, a simplicidade da nova jornada do artista é impressionante. O processo ficou muito mais direto. Basicamente, o artista se inscreve uma vez só. Uma vez. Aí passa por uma qualificação técnica com critérios super claros e pronto, entra num cadastro público. A partir daí, já está apto para ser contratado rapidinho o ano todo. Chega de começar tudo do zero, chega de papelada repetida. E o que sustenta tudo isso? São esses pilares aqui. Tudo funciona com base em editais, que nada mais são do que convites abertos, sabe? E os critérios para participar são técnicos, objetivos, sem achismo. Além disso, a avaliação é feita por uma comissão independente, ou seja, gente especialista que não tem rabo preso com a gestão. Isso tudo amarra o sistema e garante o quê? Justiça, transparência e, o mais importante, segurança jurídica para todo mundo. Bom, a gente sabe que a melhor parte de uma ideia genial é quando ela realmente funciona na vida real, né? E em São Carlos, a prova veio com os números. E olha, os números não mentem. Vamos dar uma olhada no impacto real que essa mudança toda causou. O grande teste, a prova de fogo, foi o primeiríssimo edital lançado com as novas regras. E a resposta da comunidade artística foi, assim, imediata e gigante. Então vamos lá, primeiro número na tela, 230. 230 inscrições logo de cara. Isso por si só já mostrava uma coisa: existia uma demanda gigantesca reprimida por um processo que fosse mais justo e mais fácil de acessar. E o mais impressionante, dessas 230 propostas, 193 foram aprovadas. 193! Isso prova que não era só gente querendo participar. Era gente com projetos de altíssima qualidade que só estavam esperando uma chance, uma porta aberta, para poder mostrar seu trabalho. O que nos leva a esse número aqui, 84% de aprovação. 84%! É um número que não só valida o processo novo, como também carimba o talento dos artistas da cidade. Resumindo a história, o sistema não só funcionou, como funcionou muito, muito bem. E a velocidade com que tudo aconteceu foi surpreendente. Pensa bem, o sistema começou a rodar oficialmente no fim de julho. E em apenas 5 meses, já tinha possibilitado 28 contratações. Isso mostra o quão ágil ele é na prática, desde o primeiro dia. Quer um exemplo bem prático? Pega o Carnaval, um evento super rápido, de 3 dias, mesmo assim, 46 artistas se inscreveram e 27 foram contratados, tudo de forma super ágil.
O resultado? Um carnaval com muito mais diversidade de atrações e, olha só, uma economia gigante de dinheiro público. Por quê? Porque evitou aquelas contratações caríssimas de última hora ou que dependem de atravessadores. Certo. E agora vem o tanto mais importante. O que aconteceu em São Carlos não é só sobre São Paulo. É muito maior que isso. Essa experiência aponta um caminho, sabe? Um modelo que pode, e na minha opinião, deve ser copiado por aí. Porque os benefícios mexem com o sistema inteiro. Pensa só, a equipe da prefeitura para de apagar incêndio burocrático e pode finalmente pensar em estratégia. Os artistas recebem um pagamento justo, de mercado, e o acesso se torna muito mais democrático, dando chance para talentos que antes ninguém nem via. Com isso, a gente combate o achismo, o favoritismo, e no final das contas, quem ganha é a cidade inteira, com uma economia criativa muito mais forte. E para fechar essa parte, a conclusão do próprio relatório oficial de São Carlos de Estudo diz assim: a administração pública passa a fazer mais, melhor e em menos tempo, com o uso racional dos recursos públicos. Precisa dizer mais alguma coisa? Isso é a definição de gestão pública eficiente, né? E o que faz essa iniciativa ser tão poderosa? É que não tem mágica nenhuma aqui. O segredo está em 4 princípios básicos, universais: transparência, eficiência, inclusão e a capacidade de crescer, a escalabilidade. É isso que transforma a experiência de São Carlos num verdadeiro modelo a ser seguido pelo Brasil afora. E a gente termina com essa reflexão. O caso de São Carlos prova uma coisa muito interessante. Às vezes, a maior inovação não é um aplicativo novo, uma tecnologia de ponta, mas sim uma regra mais inteligente, uma lei melhor. Se isso funciona para destravar o potencial criativo na cultura, imagine só o que mais a gente não poderia transformar. Fica aí a pergunta para a gente pensar.